Olá, eu sou o Lucas Soares e seja bem-vindo à TV do portal PUC Rio Digital. O PUC em Cena dessa semana traz a jornalista, fotógrafa e professora da PUC, Cláudia Versiani. Ela que lançou o livro Bodas de Sangue, a construção e o espetáculo de Amir Haddad, pela editora Booklink. Foram 5 meses fotografando a montagem da peça do espanhol Federico García Lorca. Movimentos, gestos, expressões, tudo foi captado pelo olhar atento e pelas lentes da fotógrafa que conversa hoje conosco. Olá, Cláudia. Olá, Vera. Cláudia, começo perguntando a respeito do seu livro. Você diz que seu papel foi documentar a procissão dionisíaca de Amir Haddad. Como que foi acompanhar todo esse processo de produção da peça e como que você chegou ao Amir Haddad? Bom, eu comecei a assistir os ensaios mais ou menos por acaso. Meu marido é ator, estava no elenco de Bodas de Sangue e eu ia buscá-lo, levá-lo e levava minha câmera, fotografava, sem compromisso, na verdade. Eu estava achando lindo aquele processo todo, o processo do Amir, você sabe, é extremamente dionisíaco mesmo, né? Muito bonito, muitas cores, muito movimento, muita dança. E eu ficava fotografando, tentando captar os estados de espírito das pessoas, os movimentos, os gestos. E depois de cada ensaio, eu colocava no laptop as fotos e levava para os atores. E a gente ficava brincando, assim, ficamos nessa durante meses, né? Não ia a todos os ensaios, evidentemente, alguns. E depois surgiu a ideia de uma exposição, que acabou nos realizando por problema de agenda meu e do Espaço Tom Jobim. E aí surgiu a ideia do livro. Então foi assim que começou tudo. A fotografia para o teatro, né, é um registro, né? O espetáculo, essa arte tão efêmera, o espetáculo passa, a gente fica até com saudade, às vezes, dos espetáculos, atores, o público fica com saudade. E a fotografia, num certo sentido, ela traz para a gente a memória do espetáculo, mas é muito difícil registrar o movimento da cena, porque é diferente da gente filmar a cena, né? Claro. A fotografia, ela vai em cima daquele momento. Quais as dificuldades maiores que você sentiu nesse trabalho de fotografar a cena, o movimento vivo dos atores? Pois é, como eu não tinha compromisso, assim, em documentar propriamente, eu estava ali, na verdade, me divertindo, eu estava curtindo, eu estava num momento de prazer. Então eu fotografava o que eu achava bonito, o que eu achava interessante, os olhares, os gestos, tudo. Eu fotografava a beleza que é aquilo. E foi esse também, então não tive dificuldade, porque eu não tinha um compromisso. Eu tenho que documentar tal cena. Não, né? Eu fotografava a beleza. Estava livre. Completamente. Livre para olhar. Exatamente, né? Então isso foi o que me motivou. O Amir parece que gostou, que ele diz que você eternizou o movimento sem mobilizá-lo. É uma boa definição aí para as fotografias de cena. Eu fiquei muito honrada com o que ele escreveu, realmente. Então, Cláudia, o espetáculo Bodas de Sangue foi a primeira montagem exibida após a inauguração do Espaço Tom Jobim. E foi um espetáculo de muita cor, muito movimento. Você acredita que isso auxiliou suas composições, no sentido de dar ao simples registro um status de arte? Claro, sem dúvida alguma. Eu só quero fazer uma ressalva. Não foi o primeiro espetáculo montado, foi o primeiro espetáculo em temporada no Espaço Tom Jobim, né? Houve outros e tal. Mas, sem dúvida, você perguntou sobre o desenrolar essa coisa do movimento, da cor, da teatralidade, que é característico do Amir Haddad. Exatamente. E isso auxiliou nas suas composições. Sem dúvida, porque o que ele disse, né, eternizar o movimento sem mobilizar, isso eu fiz assim, quase que instintivamente. Então, em algumas fotos você tem movimento, né? Enfim, eu acho que eu não imobilizei realmente. Claro que ajudou, sem dúvida alguma. Interferiu, influenciou, digamos. Foram muitas fotos tiradas, imagino, porque essa tecnologia de agora nos permite fotografar à vontade, olhar na hora como é que ficou, debater com os outros, mas mais ou menos para a gente ter uma ideia. Quantas fotos e como é que foi o processo de seleção para chegar ao livro? Foi realmente difícil escolher. Mas algumas se impuseram, né? Algumas, essa aqui tem que ficar, né? Então foi mais ou menos assim. E depois eu fui colocando, o Amir também, no final eu levei para ele deu alguma sugestão, né?
E uma coisa muito agradável, muito interessante também, que foi escolher não sei se vocês ainda vão me perguntar isso, mas eu vou me adiantar, escolher as frases do Amir Haddad para pontuar cada Para guiar um pouco foto. o olhar para aquela foto. Exatamente. Um pouco a inspiração, né? Porque o Amir, o processo dele é esse. Ele ensaia, dança muito movimento, né? E depois ele senta, todas as pessoas sentam em volta e ele fala sobre teatro. Porque ele é digamos, um teórico, não digo um teórico, mas um pensador de teatro também. Então ele falava muito, as pessoas anotavam e depois a gente escolheu algumas frases para pontuar as fotos, e ele também ajudou nessa seleção, né? Foi, assim, interessante essa troca com ele. Foi tudo em conjunto? Não digo tudo em conjunto, mas ele interferiu de alguma maneira. Eu fiz, o trabalho foi meu, e eu levei para ele dar um palpite aqui, outro acolá. Olha, Cláudia, eu acho que essa foto aqui deveria entrar. Essa frase, uma coisa assim, muito delicada, né? Você acompanhou a peça desde a preparação do elenco, né, até a encenação propriamente dita. Foram 5 meses presente com os atores, mas ao mesmo tempo ali meio que invisível, porque seu trabalho foi justamente fotografar sem intervir. Como que foi esse desafio? Eu ficava numa das últimas cadeiras com a minha câmera. Eu tenho uma câmera que tem um zoom muito bom. Então eu sou capaz de fotografar o olho do ator que está, sabe, não sei quantos metros de mim. Então as pessoas não notavam muito a minha presença, né? Eu ficava lá discretamente fotografando e tal. Eu gosto mais assim também. Eu não gosto de ser aquele fotógrafo que entra, deita e fica fotografando. Às vezes subia também ao 2º andar, examinava lá de cima. Foi assim, como eu gosto de fazer. Então você falou sobre os pensamentos do Amir sublinhando as fotos ou inspirando o olhar de quem está olhando as lâminas, né? Uma espécie de diário de bordo, digamos assim, né? Um registro num sentido mais amplo, melhores momentos ou um pensamento ligado a uma imagem. Você acha que seria interessante para os projetos de teatro já preverem uma espécie de acompanhamento de um fotógrafo? Porque o teatro, como eu falei, é arte do efêmero, né? Então, seria interessante, você acha, ter sempre como nas viagens, você tinha o cara que fazia o diário de bordo ou pintava o que estava sendo visto. Você acha interessante os projetos já pensarem nisso? Ter alguém que faça um registro? O que você acha dessa ideia? Puxa, eu acho uma ideia sensacional. Realmente seria ótimo, né? Que as produções já colocassem, né? Já previssem esse ser, esse outro personagem que vai documentar tudo, né? Seria interessantíssimo. Você usa depois como lembrança, você usa para o cartaz, você usa para o programa, enfim. Você usa para fazer um livro. Alguma frase do Amir te chamou a atenção nessas lâminas? Algum pensamento sobre o teatro, alguma coisa assim? Muitas, né? Muitas. Agora é difícil lembrar uma, mas o mais difícil para o ator é se colocar diante do abismo, por exemplo. E eu coloquei isso na foto de um ator, ele ficou muito emocionado. E interessante que eu coloquei assim, porque eu achava que tinha a ver com a foto, mas ele falou, tem a ver comigo, com o meu processo. Para mim foi dificílimo, né, me colocar diante do abismo, né, que é um palco vazio, né. Bom, esse aqui é o livro, né? Bodas de Sangue, a construção do espetáculo de Amir Haddad, que é uma espécie de caixa envelope, né? São 24 lâminas fotográficas. Cláudia, a escolha desse formato foi sua? Não foi não, foi do editor. Ele, enfim, inventou essa caixa, né? Essa caixa, inclusive, ela tem um pouco, eu assim, olhando, me lembrei disso, né? Porque é justamente pela plasticidade do trabalho do ator, da coreografia, das cores, né, como uma composição de cor e movimento. Às vezes uma lâmina se presta para você colocar num quadro ou fazer, né, enfim, eu acho bonito, não sei. É uma sugestão. Exatamente. Um fotógrafo, inclusive, me falou isso. Puxa, que bom um livro de fotografias que você pode pegar cada fotografia, enquadrar, botar na parede, exatamente, né? Isso é muito, assim, lá fora fazem muito pois esses projetos, às vezes com programas de teatro, enfim, às vezes aquele
substrato da produção, ele se transforma realmente num produto à parte, numa outra obra. É verdade, é. Bom, tem mais uma surpresa que a Cláudia trouxe aqui pra gente. Os Homens de Nossas Vidas é um livro de contos, crônicas, né, curtas, que parece que também vai virar teatro, ou curta-metragem, ou longa-metragem. Em torno desse livro, qual é o próximo projeto? Bom, a gente está no momento roteirizando o livro, né? Está com uma roteirista e a gente vai transformar, estamos entrando na Lei Rouanet para conseguir patrocínio, essa coisa toda, para correr atrás do patrocínio. E a ideia, inicialmente, é transformar numa peça de teatro, que é o mais fácil, na verdade, né? Mas a gente não está descartando nada, né? Eu conheço produtores de cinema, eu conheço gente que faz televisão, enfim, eu quero aproveitar essas histórias. São histórias de verdade, baseadas em fatos reais, né? De mulheres falando sobre homens, sobre os seus homens, né? Os homens de nossas vidas, sobre casos amorosos e tal. Especialmente na década de 70, né? Uma época muito efervescente. E eu quero transformar isso realmente não quero que fique só um livro. A ideia, então, é transformar inicialmente numa peça de teatro, quem sabe depois num filme ou, enfim, num seriado de televisão, não sei. Então, por enquanto, a gente tem o livro. Por enquanto, a gente tem o livro. Já conhecer os contos. Exatamente. Obrigada. Os 2 livros são da editora Booklink, né? Podem ser adquiridos pelo site e também nas livrarias do Rio de Janeiro? Também nas livrarias da PUC, inclusive. Ótimo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Vera. O PUC Cena fica por aqui. Até a próxima semana com mais uma dica cultural.